Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio 18 do Cantada de Pedreiro, um oferecimento da equipe de marketing da G1 Imob, que aqui está trabalhando pesado, né? Eu, Renato Gomes, na minha frente, José Vinícius Munhoz Pinto, CEO da G1 Imob. Isso! E a nossa ilustre convidada do dia, Jennifer Koyama, mentora de imagem e comunicação, é isso aí. Isso mesmo. José Vinícius, onde nós estamos? Nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify e no Carbamol. Não é mesmo, Reno? É isso aí. Bom, Jennifer, queria agradecer a sua presença aqui. A gente já queria faz tempo trazer você aqui. Na verdade, a gente está aí numa saga de trazer mulheres, né, para conversar com a gente aqui no Cantada de Pedreiro, porque a gente reconhece todo o protagonismo, o valor que vocês têm. E a gente sempre diz que tudo que mulher faz é mais bem feito que homem, né, Vini? Com certeza, mulher muito melhor, caprichosa, muito melhor do que nós homens. Rasgação de seda. E é verdade, eu falei a mesma coisa no podcast da Juliana e da Cris, né? E é verdade, com muito prazer a gente recebe você aqui. Obrigada. E foi nossa mentora também, né, Renata? Sim, isso foi uma honra, gente. Deve entrar mesmo que um pouquinho nessas esferas, não é da qualquer um mesmo. É isso. Sido honrada. E também tem a questão paradigmática, né, do Cantada de Pedreiro, que pode acabar inibindo as garotas de querer estar conosco. Aliás, você sabe que no final tem um rito, que é você olhar para aquela câmera ali e soltar uma cantada de pedreiro. O que você diria pro seu marido, talvez, para também não complicar a sua vida? Ou você dizer uma cantada de pedreiro bem tosca, daquelas que você recebeu contar pra gente aqui. Então vai. No final, então deixa eu ir pensando. Vai pensando. Você é boa nisso, você é boa nisso. Vamos Você ver é se boa. sai. Vai ter tempo. Bom, Jennifer, eu acho que pra gente dar o start aí no nosso bate-papo, entender um pouquinho sobre a mentoria, né? Esse trabalho fantástico que você vem realizando. Você, num primeiro momento, a gente teve a oportunidade de participar de uma mentoria voltada para empresários, Sim. né? Aqui da cidade de Londrina, e foi muito legal. Depois, a gente gostou tanto que a gente acabou te contratando também para fazer um workshop, né? Um workshop para o nosso time. Então fala pra gente um pouquinho, acho que é legal, a gente conhece um pouquinho da sua história, mas antes disso tem o lance do restaurante, né? Da tua família. Então eu acho que é legal contextualizar isso pra galera, a gente fazer esse podcast, como a gente estava falando, né, Renato? De uma maneira bem descontraída. Sim. Aí, de um bate-papo bem legal. Sim, primeiro eu gosto muito de falar, que eu acho interessante isso que vocês comentaram, porque pelo fato de ser mulher, ainda que a sociedade seja super moderna, foi difícil. Porque mulher, japonesa, que parece que não envelhece, né? E eu comecei muito nova. Então tudo isso teve alguns desafios, só que a minha história começou há 11 anos com pastinha embaixo do braço. Pastinha preta. Então nessa época o contato com os clientes não era WhatsApp. Eu não sabia mexer em Instagram, eu era mais Facebook na época e eu não era muito de redes sociais. E eu negociava com caras, eu tinha 20 anos na época, mas os caras tinham 40, 45, então era CEO da Cacique, Vale Verde, enfim. Então eu me vi num mundo perdido, mas eu queria trabalhar com mentoria. Só que ninguém é besta de enfiar uma menina para mentorar empresário se ela não tem resultado, porque mentoria não é teoria, você tem que ter resultado na prática. E foi aí que eu entrei para a área comercial, porque me disseram que se eu aprendesse a vender e negociar com peixe grande, então eu teria direito a mentorar. Só que não me deram uma meta absurda e eu achei que era verdade. Falaram, você fecha 30 inscrições no mês de um treinamento de 5 mil na época, 11 anos atrás. E eu entrei num desespero, eu não fechei as 30, mas eu fechei tipo 16. E eu me senti frustrada, porque eu pedi para os meus pais passarem contato dos amigos, liguei para os pais de amigos da faculdade, e foi aí que eu fechei, frustrada, porque eu não cheguei nos 30, mas aí uma pessoa viu o valor e falei, caraca, isso nunca aconteceu antes, como você conseguiu? Eu não bati meta, mas a meta não existia, a gente estava testando você. E eu me apaixonei. Eu falei, então agora eu quero ir pro comercial. Então eu fiquei 1 ano vendendo loucamente, me relacionando para criar credibilidade, né? Sendo nova. Não usar a credibilidade dos meus pais.
Então foram quase 9 anos treinando, mentorando, comprei uma franquia de treinamentos, vendi na pandemia. E aí? Agora está construindo a sua própria história com a sua marca, né? Isso, Aliás, com a marca. Também, eu acho que é legal você comentar da JK Style, JK Style, como é que fala? JK Lifestyle, que eu já abri, já fechei. Na verdade, é cumprir a missão dela, né? Isso. Eu vi você contando a história, mas... É a trajetória, né? Porque quando eu vendi na pandemia, meus pais quebraram. Então, meus pais tinham 4 restaurantes de comida japonesa em Londrina. E assim, eu ajudava. Pode divulgar o nome. O Matsuri. Acho que ninguém conhece. Então... Hoje é o Matsuri to go. Depois da pandemia virou delivery. Inclusive pedi ontem. Aí... Só que assim, eu não como comida japonesa. Eu sou uma japonesa meio brasileirada, assim, sempre minha família disse isso. E eu tentei, pra reerguer, ajudar na renovação do Matsuri, pra não deixar isso morrer, eu tentei. Só que, assim, não é minha praia, não deu certo, trabalhar com família é outra pegada. E aí, como eu me vi perdida e eu não queria voltar com franquia, é muito desafiante, eu resolvi abrir uma loja de roupa. Falei, o que mulher faz? Deve fazer bem? Moda. Eu achei que eu ia arrasar. Gosto de me vestir bem, sou vaidosa. Só que não é assim, né? Porque eu não revendi peças, eu resolvi criar uma confecção. E aí você entender de tecido, ribana, estampa, aviamento, tudo isso é outro universo. Fiz aula de costura, gente, tudo em 6 meses eu abri um negócio, criei peças. Foi indo, mas os meus clientes antigos, assim que acabou tal da pandemia, pediram para eu treinar eles e queriam que eu treinasse, mas que eu criasse outro método só para eles. Aí eu treinei 30 engenheiros. Falei, cara, isso é muito mais legal. E aí as peças, as roupas ficaram um pouco de lado e foi surgir negócio. Foi surgindo. Aí eu resolvi fazer o grupo dos empresários pra testar. Falei, deu certo, é isso que eu vou focar. E aí no final do ano passado eu tive que escolher, né? Vamos deixar a roupa de lado e vamos focar em serviço aqui, em mentoria, que é o que eu gosto. Legal. Mas eu acho bacana, eu só citei isso porque eu lembro quando você estava falando, quando você divulgava a marca de roupa, porque não era só roupa, tinha propósito, tinha valor agregado, sentimento, negócio. Eu gosto muito dessas coisas, né, que trazem, não é só roupa, né? Tanto que tá aí, você tá com uma camiseta, inclusive, que é dessa sua coleção. Aliás, essa daí não existe mais, né? Isso aí é uma peça de... Quem sabe um dia? Nunca digo nunca. Eu gosto de ir testando. Mas pausei. Então todas as peças tinham frases de autoestima. E eu pensava muito na minha história, da menina de 20 anos vendendo para caras muito mais bem-sucedidos. E eu já ouvi muita coisa, né? Uma das minhas primeiras inscrições, estava entre essas 16 primeiras, foi um político. Só que ele era bem mais velho, era vereador na época. E ele falou pra mim, quem vai conduzir o treinamento? Eu tava fechando pra mim a primeira turma. Sim. Eu falei, eu. Aí ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, pô. Aí falei, né? E ele falou, mas como você pensa que uma menina como você vai me ensinar alguma coisa? Eu falei, cara, falei, na verdade. No jeito que eu podia, e ele fechou. Então essa frase, ninguém segura, uma mulher segura, pra mim virou um mantra comercial. Legal. Eu falo, cara, as mulheres precisam disso, porque apesar das mulheres serem maioria no mercado de trabalho, é a minoria em cargos de liderança, minoria empresárias. E quando são empresárias bem-sucedidas, é um comentário comum entre as próprias mulheres. Será que o marido ajuda? Então é uma coisa muito pesada. Então precisa disso. Isso até já trazendo para o contexto, né, das mulheres no podcast, a gente falou um pouquinho sobre isso no último podcast também da W2W, né, das meninas lá, foi super legal, que é justamente isso, né, como ainda existe um preconceito, né, e eu acho que é muito legal você falar sobre isso, e assim, se você, com certeza, ao longo das suas mentorias aí, com certeza você já deve ter se deparado com mulheres que tinham tudo para serem super mulheres, né, para ter mais segurança, para realmente fazer a coisa acontecer como empresárias ou como profissionais, e muitas vezes ou são sabotadas aí por
um companheiro, né, um parceiro ali de vida que não apoia ou que não, isso aí não é pra você e tal, porque não entende que... E hoje, puxa, eu e o Renato a gente conversa muito sobre isso, né? Até a gente tem cases super legais dentro da imobiliária que as mulheres, estouram, né, aqui dentro, de vender, de fazer a coisa acontecer e tal. E muitas vezes com muito mais dificuldades, né? Porque a mulher, ela é multitask, né? Ela faz várias coisas, às vezes tem filho, tem um monte de afazeres que acabam sendo atribuídos à mulher, né? Por conta do formato da sociedade, enfim, né? Mas que, além de tudo isso, elas conseguem entregar um resultado extraordinário, às vezes muito maior do que o do homem, que não tem todas essas atribuições, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco acerca disso também, que eu acho que é super legal, né? Porque, né, até... cantado de pedreiro, a gente fala, quer trazer mulher pra cá, quer conversar, quer empoderar, quer mostrar pra mulherada que, é isso, tem que dar a cara, tem que mostrar, porque faz muita diferença, né? E você é um baita case pra gente. Primeira vez que você conversou com a gente, Jennifer, né? Eu e o Renato, a gente ficou, caraca, velho, que sabe, né? Que na sala de cima, não foi? Não, teve na sala de cima aqui, teve lá na Souza Naves também. Na primeira acho que foi lá, depois a gente veio aqui, que daí foi mais descontraído e tal, né? Que depois você usou até o negócio da gente andar descalço, né? Mas vai lá, por favor, Jennifer. A mulher e o homem se complementam, eu penso, porque não dá para uma mulher querer ter uma energia masculina e fazer e trabalhar como homem. Eu nunca vou conseguir trabalhar e ter a mesma energia que vocês. E ao contrário também. Mas a questão de eu sempre querer ir pra frente vem de berço, porque minha mãe é um trator trabalhando na cozinha. Mas é um pé de boi trabalhando e eu sempre admirei muito. Mas um grande desafio que eu tive, e eu vejo que muitas mulheres têm, e eu tento ajudá-las nas mentorias, é que a mulher tem uma crença de que para crescer ela precisa se masculinizar. Então, preciso ser grossa ou muito brava, durona. Mas isso é crença. Isso, os homens, tudo bem. Mas as mulheres não precisam perder a feminilidade para serem líderes. Se eu querer bater de frente com vocês, eu vou perder. Porque a energia masculina é diferente da feminina. Agora, se eu for com a energia feminina, ter tato, a delicadeza, a intuição, que é da mulher, aí eu consigo liderar. Então, as mulheres não precisam deixar de se cuidar ou querer ser firmes demais para conseguir ter um resultado. Isso é crença. Só que isso é uma coisa que eu sofri no começo. Então, no começo, eu queria me vestir extremamente formal. Eu jamais estaria de t-shirt aqui, se fosse há 10 anos, 8 anos. Então, sempre de blazer preto, alinhada, certinha, esmalte só branco. Eu até comprei óculos. Fingi que não estava enxergando, fui no oculista. Pegou aquele 0,0. 0,025 de um olho só. Pra envelhecer um pouco mais. Só pra tentar, entendeu? Mas não é bem assim. Então eu penso que as mulheres precisam conseguir trabalhar a si mesmas, mas sem perder o jeito mulher de ser. Não precisa, sabe? Pra crescer não precisa se masculinizar. Tanto é verdade isso que você está falando, que o seu trabalho por si só, né, as suas mentorias, elas lidam diretamente com a questão da sensibilidade versus a firmeza, a segurança, né, que são coisas que elas andam juntas, mas elas são dois opostos, dois polos, né, que falam. E como é que hoje tem sido a sua experiência? A gente sabe um pouquinho do que a gente vivenciou com você na mentoria de imagem, né? Mas levar isso para pessoas, e hoje você já está com legitimidade, já está com um portfólio de pessoas que você está trabalhando, a gente está vendo suas turmas aí, só que se multiplicam e crescem. Você levar isso, sendo uma mulher, para pessoas, para homens que, como você disse, já tem uma caminhada, já tem uma história, e você conseguindo levar isso e agregar coisas na vida de uma pessoa que... Eu penso, você não precisa necessariamente, vamos dizer, ser mais rica que o cara que você tá para você poder dizer alguma coisa que ele tem que fazer. E essa é a situação também que acontece com consultor, né? Consultor de empresas, né? Porque, mas como é que tem sido isso, essa experiência no dia a dia com você? Eu gosto muito de lidar com o público masculino, porque eu aprendi, né? O público, desde quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, 90% masculino. Pouquíssimo feminino. Isso sempre me assustou.
No grupo de empresários, não era para ser só empresários homens. Eu convidei mulheres, mas elas não quiseram ir. Então, e isso me incomodou muito. Eu falei, cara, cadê as mulheres? Só que agora do final do ano passado pra cá, tem muitas mulheres vindo atrás. E isso me deixa muito feliz. Mas essa questão de lidar, é que nem, sabe o corretor que vai vender alto padrão, mas ele não tem condição de comprar um imóvel daquele valor, e como que eu vou negociar com o cara que tem? Pois é, mas tem muito uma questão de postura interna, que é isso que eu trabalho no método. Eu tenho formação em leis sistêmicas. Então, a comunicação, quando eu vou negociar com um cara, um peixe grande, eu gosto de falar, eu não preciso provar, muitas vezes eu tô numa situação inferior que a dele, eu tô ali para aprender com ele. Mas a minha postura, quando eu tô com aquele cara, eu não posso querer performar e mostrar que eu sou fodona. Cara, ele tem mais experiência que eu. E eu penso que foi assim que eu consegui vender. Eu tô ali para aprender, para servir, para apoiar se eu puder. Porque no termo comunicação e imagem, nisso eu sou especialista e nisso eu tenho mais experiência que ele. Pode ser que em termos financeiros, empresariais não, mas nisso eu tenho. E se eu for com uma postura, não tentar me colocar acima, mas de humildade, é uma coisa que a comunicação não é só o que a gente fala, é a energia, é o que a pessoa sente ali também. Então, por isso que eu gosto de trabalhar sempre a postura interna, é só humildade em relação aos clientes. Porque isso tem um efeito na tua comunicação e o outro sente. A gente que lida com negociações aí diariamente, né? Isso que você falou, conforme você foi falando, eu fui lembrando de situações que às vezes a gente está numa mesa de negociação e o clima que você consegue deixar aquela negociação impacta diretamente no resultado que você vai ter no final, né? Sim. Porque se tiver um clima tenso, se tiver aquela coisa, você percebe que as pessoas se retraem e a chance de ser fluido. Agora, se tá todo mundo ali, né? A gente fala muito aqui na imobiliária do nosso propósito, de melhorar a vida das pessoas, tal. E se a gente consegue levar e colocar isso daí com clareza, com leveza, né, na hora das negociações, aqui a gente está para intermediar relações, né, sendo uma construtora ou incorporadora de um lado e um cliente final do outro, sendo um proprietário, pessoa física de um lado e um comprador, pessoa física do outro. O nosso papel é intermediar e equilibrar. E se a gente conseguir, né, que é o que a gente busca, né, os nossos gerentes, nossos gestores, coordenadores e corretores, é tentar sempre fazer com que a coisa seja fluida e saudável, né, equilibrada para todo mundo, né? Essa é a parte intangível do nosso negócio, porque a gente vende, é prestação de serviço, mas a gente vende um bem tangível. Eu acho que para você ainda é mais desafiador porque você vende o intangível. Exato. Como é que você precifica? Como é que você leva a percepção de valor para a pessoa? Se a pessoa não pode tocar, ela conta com o seu capital intelectual. Isso. E é isso, a expectativa é grande, né? É, porque às vezes vem uma pessoa na minha frente, eu preciso entender a pessoa. E ela tem um desafio. Vem outra com outro desafio, mas quando a pessoa vai para a mentoria, eu tenho que entender que cada um está num degrau. Então, tem pessoas nessa turma que está em andamento, por exemplo, que eu posso puxar o elástico até aqui, outras eu consigo mais. Ah, mas por que fulano desenvolveu mais que ciclano? Não é que desenvolveu mais, eles começaram em degraus diferentes. Então, eu respeito a individualidade ali. Pode ser que uma pessoa saia da mentoria e você fala, cara, essa pessoa se transformou demais. E outra você fala, nossa, mas não, parece que não mudou tanto na tua percepção. Mas na dela, dentro do contexto que ela vive, o que ela pode naquele momento, foi demais. Foi um baita salto, às vezes maior do que o outro, né? Que a percepção é mais nítida, né? Precisa respeitar o tempo de cada um, sabe? E o mundo, a forma como a gente vive hoje, né? Falando no mundo corporativo, se você não tiver capacidade de comunicação, e não é comunicação de conversar, é comunicação pública, comunicação de massa, né? Porque hoje rede social e tudo mais, você tá fadado ao fracasso. Então, teu produto tá em alta, né? Teu serviço tá em alta hoje, né, Jennifer? Total. E o que eu busco sempre... uma coisa legal de vocês, tá? Vou jogar aberto. Eu já tinha visto o Instagram de vocês, e vocês são bem agressivos nas redes sociais. Vocês têm um marketing forte. Sim. Em comparação a outras, né, empresas. E eu sempre achei muito legal. Mas quando eu conheci vocês no offline, eu falei, poxa, que legal. Porque não é que... é igual. Então, vocês sabem se posicionar bem nas redes sociais, mas no offline também.
O grande problema, eu vejo pessoas mandando muito bem nas redes sociais, mas aqui cara a cara. Daí são personagens, né? É frouxo. Ou vice-versa, é muito bom aqui, mas quando vai para as redes sociais ou para falar em público, meu Deus. Não, tem que ter uma congruência. No offline, no 1-a-1, no falar em público, no story, precisa casar, senão não é a mesma pessoa. E aí a pessoa vai ver você de um jeito na rede social, você de outro jeito pessoalmente, não é a mesma pessoa, não vai conseguir confiar. Se não tem confiança, não tem relacionamento, não tem negociação. Tem que ser congruente. Legal. Isso é muito legal, porque de fato isso aí acontece bastante, né? É mais ou menos trazendo aí, né, gente que é dos anos 80, né? Agora, a gente às vezes vê aquele ator, atriz lá na televisão, né? Com um personagem, ou às vezes lá dando uma entrevista e tal, você falava, meu Deus, esse cara deve ser muito gente boa. Aí você cruzava o cara no aeroporto, o cara não olhava na cara de ninguém, mandava o pessoal catar coquinho, né? Então é aquela coisa. E hoje, né, isso daí ficou muito mais democrático, né? Com as redes sociais, Sim. porque hoje você pode fazer isso, a grande maioria das pessoas está buscando fazer, mas é bem isso, se não tiver, se não for a verdade aquilo lá na hora que tá no tete-a-tete ali, aí perde a confiança, e confiança é tudo, né? E no nosso business também, todos, né? Todos. Mas no segmento imobiliário aí, que a gente lida com negócios, né, de alto valor também. Sim. E tal. Dinheiro da vida da pessoa, às vezes, né? Confiança é a base, tem que ter a congruência. É a base. Ô, Jenny, e uma coisa que a gente eu pessoalmente tenho acompanhado bastante, e eu fiquei muito feliz de ver, foi essa tua virada de chave de Jennifer Koyama, pessoa, né, indivíduo, que eu acho ótimo, porque o teu negócio tem que ter entrega humanizada, né? Mas também eu acho que tem que ter esse caráter corporativo que você está dando para a tua empresa, para poder agregar o valor e você conseguir construir aquilo que você realmente quer, de você ser uma empresa. E aí você fundou junto com o Pedro a marca JK Academy. Isso. Eu não sei se eu falo JK ou JK. JK é massa, JK né? em breve, hein? Vai ficar international o negócio. Isso aí. Sei, porque eu não... JK em breve, JK. Beleza, então. E aí vocês fizeram essa virada de chave para a marca JK Academy. Academy. É que aí você fala meio português, meio inglês. Você não sabe se mistura. É igual a gente. É igual a gente. G1 Academy, G1 Academy. Bom, enfim. JK Academy. Como é que foi? Como é que tá sendo isso? Porque hoje o Pedro tá com você, o Pedro é seu marido, nosso amigo, né? E como é que tá quais são os próximos passos aí? Porque eu imagino que você vai multiplicar essa equipe, a força. E até porque você falou uma frase aí, e agora é a hora da gente pegar ela no contrapé, né? Você falou que era difícil, falou trabalhar em família é difícil. Hoje você tá fundando um business familiar, né? Total. O pé não cai muito longe da... Daí é muito... Conta pra gente. Daí é muito família, né? É bem... Você dorme com o seu CEO. Exato, gente. Sócios o tempo todo, como que faz? Eu vi meus pais, desde criança, sendo sócios. E eu nunca quis isso pra mim. Cuspi pra cima, caiu na testa. Eu falava, não quero trabalhar com meu marido, porque não dá certo. Eu falava isso. E aí um mentor meu de constelações, enfim, falou: quem disse que não dá certo? Faz quanto tempo que seus pais trabalham juntos? Mais de 20 anos. Faz quanto tempo que eles são casados? 30 anos, né? Então, como não dá certo? Eu falei, pois é. O meu grande desafio quando eu disse em trabalhar com família era muito mais com meu irmão. Porque eu sou a irmã mais velha. E ele é o sucessor. Então, pra mim... Que, aliás, é um cara sensacional. Nossa, ele é tá tocando fora da Matsuri, curva. né? Ele tá tocando. Um beijo, Rafael Koyama. Ele é fora da curva. E ele é 4 anos mais novo. Ele é muito novo. E quando você vai para uma empresa familiar, você entende que ali não é família. São sócios, um é o CEO, outro cuida da produção, não sei o quê. Pra mim isso foi muito difícil. Porque ali meu irmão é a cabeça. E eu sempre cuidei do meu irmão. Então meu relacionamento com meu irmão sempre foi assim. Mas ao entrar para uma empresa familiar, seria assim. Isso me deu um nó na cabeça. Então, pro bem da família e do negócio, e pro meu bem, porque aquele negócio não tem nada a ver comigo, eu preferi me retirar. E meus pais sempre muito abertos. Legal. Nossa, de boa. Legal.
E com isso também o Rafa já foi seu mentorando também, uma coisa super natural. Seu marido já foi seu mentorando e hoje é teu sócio. Só que com o Pedro, gente, foi uma coisa muito legal. Eu confesso que eu achei que não ia dar muito certo. Mas a gente se dá muito bem, porque o relacionamento é assim, né? Não é um assim, outro assim. Então em casa é assim, lá é assim. E a questão do homem e mulher entra aí. E isso me ensinou muito. Tem coisas que é do homem e tem coisas que é da mulher. Então eu pude usar muito mais a energia feminina na parte de criação, de intuição, do cuidado com as pessoas. E ele muito mais focado no negócio, me aliviando essa preocupação com o negócio. Muito legal. E aí virou a JK Academy, porque aí não pode ser Jennifer Koyama. Precisa virar empresa. Então aí a gente fez um personal branding com uma profissional, que é a Rafaela Risse. E ela falou, ó, precisa virar a JK alguma coisa. E ela que trouxe a sugestão. Legal. E ela que pediu pra mudar a cor, pra ficar mais masculina também, né? E, enfim, então o JK, que parece uma borboletinha, continua assim porque eu sou mulher. Sim. Mas aí tem a questão mais forte do preto, do prata, do leão, trazendo também pro público masculino. Que legal que você falou isso aí. Meus pais também trabalharam junto a vida inteira. Hoje eu trabalho com a Fer também e nossa, super funciona, é um negócio muito bacana. E é legal. É um negócio que você tem que saber, né? É que, inevitavelmente, você vai falar, porque tem muita gente que fala, ah, não, na hora que você tá ali jantando, ou tá na mesa e tal, você não, né, ou assistindo uma TV, você não vai falar de business. Meu, você vai falar. Meu, não tem como. Tipo, é um negócio muito louco, né? E Porque você é adora. o nosso dia a dia. E quando você faz o que você ama, que eu acho que é aí que tá o que os seus pais nutriram a vida toda, né? E você com certeza com o Pedro, eu com a Fer, meus pais, enfim. Você faz o que você ama, aquilo não se torna trabalho, né? Aquilo lá transcende o trabalho em si, aquela coisa do... Né? Pelo contrário, meu, é prazeroso, né? Esse dia eu tava falando pro Vinícius. Esse dia eu tava falando pro Vinícius. Cara, a gente tem que rever algumas questões aí sobre jornada de trabalho, qualidade de vida, porque essa coisa de sustentabilidade mental tá muito em alta e eu, pessoalmente, passei por um período aí de estado Ele não vai depressivo. falar isso. Ele não vai falar. O quê? Ele vai falar. Eu vou falar. A frase que eu usei, Você acha temerário eu falar? Não é temerário. Mas, e eu passei por um período de depressão e a descoberta do diagnóstico do autismo e tal. E aí eu venho falando pro Vinícius, cara, eu preciso desacelerar, porque, né, eu quero continuar tendo energia, a gente sempre foi workaholic de conversar e tal, 10 horas da noite e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a mandar para ele umas pílulas de conteúdo falando sobre redução da jornada, que às vezes você precisa ter condição de trabalhar menos e performar mais. Aí ele pegou e falou assim, mas pra mim trabalhar não é uma penitência. Ponto. Acabou. A qualidade de vida pessoal dele É tá trabalhar. intimamente ligada no trabalho. Total! Tá. Então, eu também acho, só que aqui ele não teve um burnout, entendeu? Eu não tive, acho que é por isso que eu sou mais até embaixo ainda. Mas é louco isso, né? Eu falei isso pro Renato, porque isso a gente tem que entender, né? E aí trazendo pro mundo corporativo, né? Pro pessoal não achar que eu sou um psicopata, que às vezes eu acho que eu sou. Mas assim, a gente fez algumas mudanças na empresa recente. Aqui mesmo o Carbamol ficava aberto até mais tarde, a gente reduziu, né? Ficava aberto aos domingos, a gente tirou domingo, sábado à tarde tiramos. Então a gente ajustou vários detalhes para proporcionar para o time mais qualidade de vida, tal, né? Aquela coisa. A gente está buscando isso, mas existe um equilíbrio, né? E não sei, pra mim, né, e acho que isso aí que eu falei pro Renato, e eu acho que deve ser o teu sentimento também, às vezes, e o Renato é assim também, tá? Ele só falou isso aí porque ele passou por uns perrengues aí, mas ele é igual. Às vezes chega domingo, que tá um pouco mais morno, assim, mais morto, né? Que a gente não tá negociando nada, não tá com a cabeça a mil, parece dar uma saudade da segunda, meu, e é totalmente a ver... O contrário. Pensando, o cara tá louco, né? Saudade da segunda. Saudade da segunda. Tem um monte de gente que chega domingo, né? Antigamente eu ouvia a música do Fantástico. Ela fala, meu Deus, segunda, começar tudo de novo. Cara, é a pira, tipo, começar tudo de novo. Que massa, né? Pra mim também.
Fala pra gente o que você acha disso. Você acha que é uma penitência, Jennifer? Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Eu sei que tem fases, né? Mas, gente, quando você tá conectado, tem um propósito naquilo que você faz, não, é uma coisa doida, mas não cansa. Eu tive um grupo que, enfim, por N motivos, eles não podiam fazer mentoria em nenhum horário. Eu falei, vamos domingo. Aí a gente fez domingo. Recente agora, né? Foi ano passado. Eu vi no teu Instagram. Eu falei, vai domingo, eu não tô, porque assim, pra mim não tem problema. Aí eu fiz um avançado, aí o público já tinha se inscrito, mas não tava chamado, não, vamos fazer domingo. Porque pra mim é muito prazeroso. É lógico, tem hora que a gente cansa fisicamente, você precisa dormir também, né? A idade também pede. Mas, cara, não é nenhuma penitência. E o negócio teu nem pode ser porque você trabalha, você começa a trabalhar quando os outros param, né? Você tem que contar com uma pessoa não trabalhando pra poder você começar a trabalhar. Mas o fora é que, tipo assim, como eu trabalho muito de noite, ou sábado de manhã, ou até domingo, as pessoas pensam, né? Então ela descansa de manhã pra trabalhar só de tarde e noite, ou não. Porque aí de manhã, aí você acaba trabalhando manhã, tarde e noite. Porque meio que você... É a tua vida ali, não separa, entendeu? É tudo junto e é prazeroso. E não cansa, assim. E se cansar, eu paro um período, mas assim, é diretão. E uma curiosidade, né? Tem baixo, como é que tem baixo. Qual que é a diferença entre a Jennifer, fundadora do JK Academy, e a Jennifer, esposa, dona de casa? Nossa, dona de casa. Eu acho que dona de casa é onde peca, é onde falta. Mas hoje eu vejo que não tem diferença. Isso foi o que me fez criar a JK Academy. Quando eu trabalhava com outro treinamento, que eu era dona da franquia, existia uma Jennifer dando treinamento e uma Jennifer fora. E eram duas pessoas totalmente diferentes. E isso me doía, porque eu não me sentia congruente. Então a vontade de jogar tudo pro alto e falar, eu não sou digna de conduzir isso aqui, era muito alto. Até quando eu entendi o que é comunicação, eu só fui entender quando eu olhei pra dentro. Então fiz muitos cursos, fiz terapia, fui me conhecer, fiz retiro de silêncio. Eu falei, cara, comunicação não é performance. Fico imaginando Vinícius. Não, mano, me deu uma bugada. A hora que ela falou celular. isso, eu sabia que você ia pensar, cara, porque retiro de silêncio. A hora que você falou assim, eu fiquei pensando, eu falei, velho, acho que eu morro. Você ia dar um grito lá. Ele ia retirar o silêncio, né? Na pior que você pode gritar, porque aí você vai pro canto sozinho, pra mata sozinho, você berra se precisar. Nossa, E comer aí... árvore, sei lá o que eu ia fazer. Não. Mastigar. Surtar. O cara tá transtornado. Sofreu. Não é pra mim isso aí. Ai, mas eu fiz. E ó, 1 ano assim seguido, de vários fins de semana. Cara, mudou a minha vida. E aí eu falei, não, precisa ser a mesma Jennifer. Hoje é a mesma Jennifer em todos os lugares, porém com discernimento. Tem coisas que eu não posso falar, me abrir nas redes sociais, na minha mentoria. E é claro, o jeito que eu mentoro as pessoas não é o jeito que eu falo com meu marido, com a minha família. Não se assusta, com criança. Não é igual, né? Chamar o cachorro do jeito que eu como. Não. Mas a Jennifer é a mesma hoje. Só a dona de casa que, olha, eu deixo a desejar bonito. Ah, por isso que você fala que ela não existe. Quase não existe. Aí é papel do CEO? Pior ainda. Eu não sou boa, nunca me vou com isso. Jennifer, acho que nós já tem Vamos mais caminhando, vamos caminhando pro final aí. Final A gente, né, queria te agradecer pelo tempo disponível. A gente sabe que agendas apertadas, a gente se ajeitou e conseguiu estar aqui. Mas obrigado de coração por você ter vindo aqui com a gente. Eu acho que a gente começou a trilhar um caminho juntos e a gente está se assistindo. Às vezes a gente faz coisas juntos, outra hora a gente está um assistindo ao outro, né? G1, JK Academy. E a gente fica muito feliz com o progresso de vocês. Esperamos que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar junto também. E de gravar de novo, né? Outros podcasts, outros conteúdos. Você sabe que você pode contar com a gente, né? No que precisar para enfim, alavancar os nossos business juntos, com né? certeza. E cumprir também o propósito que a gente tem, né? O seu propósito como profissional, o nosso propósito como profissionais, como empresa. E é isso aí. Muito obrigado. Gente, muito adorei. obrigado, de coração. Nossa, mesmo. Show delícia. de bola. Parece que passou o tempo e a gente nem vê, Nossa, né, eu Jennifer? ficaria Muito aqui ó, legal. falando. Obrigada, Bom. gente. Obrigada.
E agora chega aquela hora maravilhosa que uia. você teve tempo pra pensar. O que eu vou fazer mesmo? É uma cantada que ou você já levou em algum determinado momento na tua vida que pode ter sido engraçada, ou que você ouviu, ou que você leu em algum lugar que você acha tosca, ou uma cantada sua e que inclusive se você quiser fazer também pro seu digníssimo marido, você pode fazer também, não tem problema. Ninguém me leva a sério. Gente, espera aí. Vamos ver. Que legal, ó, pegar a Jennifer Koyama né? Pô, você não lembra de nenhuma cantada que você levou? Tosca. Posso inventar uma? Não. Legitimidade, Jennifer. Você que fala isso pra gente. Tá, eu já fiz uma. Não, eu já fiz uma, mas não, assim, né, pra memorizar meu nome. Já pra memorizar teu nome? Ai, que vergonha! Ninguém nunca falei isso em voz alta, né, pras câmeras, vou falar. Então você tem que falar olhando pra aquela ali. Aqui? Isso. Vai ser posta, puta que pariu, vamos lá. Já valeu como cantada essa ou não? Vou falar. Você quer alguém que te ama? A Jennifer Koyama. Aê! Nunca mais. Nunca mais.